Quando a China realizou a missão Chang'e 5 e trouxe à Terra amostras recém-coletadas da superfície lunar, a comunidade científica foi tomada de surpresa. Dentre os materiais recuperados, estavam diminutas esferas de vidro, formadas por antigos impactos, que continham algo inesperado: vestígios de água. Um feito marcante, desde o lançamento até o retorno seguro da cápsula. Em 1º de dezembro de 2020, a China alcançou um marco importante ao lançar a espaçonave Chang'e 5 a partir do centro de lançamento de Wenchang, em Hainan. Projetada para pesar quase 8 toneladas, essa sonda sofisticada tinha a missão de alcançar a Lua, extrair amostras do subsolo lunar e trazê-las de volta com segurança para a Terra, um feito que não era tentado desde a década de 1970. Após quase um mês no espaço, o módulo de pouso se separou e desceu suavemente em Oceanus Procellarum, uma vasta planície no lado afastado da Lua, próximo ao Equador. Essa área, caracterizada por seu terreno vulcânico e pela imponente estrutura de Mons Juncker, com 1.600 metros de altura, há muito tempo intriga os cientistas. A descida bem-sucedida foi saudada mundialmente como um triunfo. A última missão a trazer rochas lunares para casa havia ocorrido em 1976, e o feito da Chang'e 5 reacendeu o interesse pela ciência lunar. Em apenas 2 semanas terrestres, os engenheiros chineses conseguiram perfurar abaixo da superfície lunar e coletar amostras que se acredita serem 1 bilhão de anos mais antigas que os achados da missão Apollo. Quando o módulo de ascensão se reuniu ao orbitador, espectadores de todo o mundo assistiram com admiração. Em 17 de dezembro, a cápsula com as amostras retornou à Terra, pousando na Mongólia. Para a China, foi um momento de orgulho. Para a ciência, um grande avanço. Os pesquisadores abriram a cápsula com entusiasmo, esperando obter novas perspectivas sobre a geologia lunar e a dinâmica interna da Lua. A missão também desafiou antigas suposições sobre a natureza árida da Lua e destacou o papel crescente da China na exploração espacial. O sucesso da missão não foi apenas técnico, mas também simbólico. Ele provou a capacidade da China de realizar operações espaciais complexas e enfatizou sua intenção de aprofundar o entendimento sobre nosso vizinho celeste. À medida que missões robóticas como esta ultrapassam os limites da ciência, a jornada da Chang'e 5 se destaca como um exemplo brilhante do que é possível com persistência e visão. Explorando uma região lunar até então inexplorada, a Chang'e 5 pousou em uma área que permanecia intocada por missões anteriores, Oceanus Procellarum. Apesar do nome, que significa Oceano de Tempestades, o local não é um mar, mas uma extensa planície vulcânica escura. Perto do local de pouso, ergue-se o proeminente Mons Juncker, uma formação geológica maciça que se acredita ter se originado de antigas erupções vulcânicas. Essa área, nunca antes visitada de perto, ofereceu aos pesquisadores uma oportunidade extraordinária. Antes desta missão, os cientistas só podiam observá-la por meio de imagens remotas e dados de satélite. Essas imagens já revelavam sinais de eventos vulcânicos passados e fascinantes características geológicas que valiam a investigação. A escolha dessa zona de pouso foi deliberada. Os pesquisadores acreditavam que ela poderia ajudar a decifrar o passado vulcânico da Lua e, possivelmente, revelar recursos ocultos. A proximidade de Mons Juncker, moldado por fluxos de lava violentos, apenas aumentou o valor científico da localização. Talvez o mais impressionante tenha sido o desafio imposto pela localização do local, no lado afastado da Lua. Ao contrário das missões anteriores, que tinham como alvo áreas visíveis da Terra, a Chang'e 5 precisou de um sistema de retransmissão de comunicação para transmitir os dados. Isso acrescentou complexidade, mas também demonstrou a habilidade tecnológica da China. Uma vez no solo, o módulo de pouso escavou mais fundo do que as missões anteriores tinham conseguido em anos, buscando água incrustada, minerais incomuns e outros sinais de atividade antiga. Oceanus Procellarum desperta interesse especial por conta da idade e da composição de seu terreno. Algumas rochas da região podem ser centenas de milhões de anos mais antigas do que aquelas coletadas durante as missões Apollo. Se isso se confirmar, elas podem nos contar mais sobre os antigos bombardeios meteóricos, as erupções ancestrais e o processo que moldou a superfície lunar.
O pouso da missão em uma região tão misteriosa reafirmou o quanto ainda temos a aprender sobre o nosso satélite e reacendeu a paixão da comunidade científica global pela ciência lunar. Escavando mais fundo do que nunca. No coração da missão Chang'e 5 havia um objetivo científico ousado: extrair materiais enterrados sob a superfície da Lua. Ao contrário das missões anteriores, que coletaram apenas solo solto ou poeira superficial, esse esforço foi mais profundo, com a esperança de revelar camadas de rocha que permaneceram ocultas por eras. Assim que a espaçonave pousou, sua perfuratriz começou a trabalhar em oceanos Procellarum. Diferentemente das pás simples usadas em missões anteriores, as ferramentas da Chang'e 5 foram projetadas para cortar a rocha antiga, revelando, potencialmente, uma história moldada por calor, impactos e atividade vulcânica. Ao mirar em camadas intocadas, os cientistas esperavam confirmar teorias ou até desenvolver novas ideias sobre a formação da Lua. Recuperar as amostras foi apenas parte do desafio. Após a conclusão da perfuração, o veículo de ascensão decolou da superfície lunar, encontrou o módulo em órbita e transferiu sua carga. Tudo isso precisou ser feito dentro de uma janela estreita de 14 dias, devido ao ambiente lunar hostil e às temperaturas extremas e variáveis. Quando a cápsula retornou à Terra, os pesquisadores estavam eufóricos. O material recuperado, enterrado muito abaixo da superfície, poderia oferecer novas informações sobre os violentos primórdios da Lua. Alguns cientistas teorizam que a Lua se formou quando um corpo do tamanho de um planeta colidiu com a Terra, lançando detritos incandescentes em órbita. As rochas mais antigas podem conter assinaturas térmicas ou pistas químicas que as liguem a esse evento, ou até contar uma história completamente nova. A Chang'e 5 provou que extrair amostras profundas da Lua não só é possível, como também extremamente valioso. A missão abriu caminho para futuras missões robóticas, e talvez humanas, que irão ainda mais fundo em busca dos segredos da Lua, desenterrando seu passado antigo. O que diferencia a missão Chang'e 5 é a idade do material trazido de volta. Essas amostras são consideradas cerca de 1 bilhão de anos mais antigas do que aquelas recuperadas pelos astronautas da Apollo, oferecendo um raro vislumbre do passado distante da Lua. Segundo uma teoria, a Lua nasceu quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra, lançando matéria superaquecida para o espaço. Esse material mais tarde esfriou, formando a Lua. Os cientistas assumiam que esse processo violento teria evaporado a maior parte da água e dos elementos leves, mas as amostras mais recentes contam uma história diferente. O que os pesquisadores encontraram foram sinais de água e uma variedade de minerais preservados nas rochas. Alguns desses minerais provavelmente se originaram de impactos de meteoritos ao longo de bilhões de anos, que derreteram a rocha lunar e formaram pequenas esferas de vidro. Partículas do vento solar também podem ter contribuído, infundindo hidrogênio na superfície, onde ele se combinou com o oxigênio para criar água. As amostras também continham cristais incomuns. Entre eles, estava um mineral fosfato recém-identificado, que pode ter aplicações potenciais em fusão nuclear, oferecendo uma possibilidade tentadora para futuras tecnologias de energia limpa. Embora seu potencial completo ainda seja incerto, a descoberta abriu uma nova via de pesquisa. Essas rochas antigas revelam mais do que simples curiosidades científicas. Elas contam a história da Lua, sua formação ardente, seus episódios vulcânicos e seu constante bombardeio por detritos espaciais. Elas também podem oferecer benefícios práticos para futuras explorações e geração de energia de volta à Terra. Água escondida à vista de todos. Uma das descobertas mais surpreendentes da missão Chang'e 5 foi a detecção de água dentro de esferas microscópicas de vidro encontradas no solo lunar. Por décadas, os cientistas acreditaram que a Lua era completamente seca, sua superfície incapaz de reter água, devido à atmosfera extremamente rarefeita e à exposição a intenso calor. No entanto, a análise das amostras trazidas de volta revelou uma densa distribuição de pequenas esferas formadas por impacto, cada uma carregando traços de água. Essas esferas provavelmente foram criadas quando cometas ou asteroides colidiram com a Lua, gerando calor suficiente para derreter a rocha superficial em gotículas que, ao esfriar, se transformaram em vidro. Com o tempo, incontáveis impactos desse tipo
deixaram o solo lunar repleto dessas esferas portadoras de água. Embora cada esfera contenha apenas uma quantidade minúscula de água, cerca de 2.000 partes por milhão, a quantidade total de esferas espalhadas pela Lua sugere um reservatório de água potencialmente enorme. Estima-se que uma tonelada de solo lunar possa render até 2.000 litros de água, sob condições semelhantes às da Terra. Essa revelação pode transformar a forma como as futuras missões abordam a extração de água. Em vez de limitar a exploração a crateras permanentemente sombreadas nos polos, os astronautas poderão, um dia, minerar a superfície em praticamente qualquer lugar, aquecendo o solo para liberar vapor de água dessas esferas de vidro. Ainda mais incrível é a provável forma como essa água se originou. Os cientistas acreditam que o hidrogênio do vento solar colidiu com o oxigênio presente no vidro lunar, produzindo água gradualmente. Esse processo, ocorrido ao longo de eras, desafia a ideia da Lua como um mundo completamente seco e aponta para uma história muito mais dinâmica do que se imaginava anteriormente. Água lunar, encontrada em lugares inesperados. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a água na Lua era rara e estava principalmente aprisionada como gelo nas crateras permanentemente sombreadas perto dos polos. No entanto, a missão Chang'e 5 da China trouxe uma revelação que mudou o jogo. Esferas microscópicas de vidro contendo água podem estar dispersas por toda a superfície lunar. Essas esferas se formaram durante antigos impactos de meteoritos e asteroides, que derreteram a rocha lunar e, ao esfriar, a transformaram em vidro. Ao longo de bilhões de anos, esses eventos espalharam as esferas por amplas regiões, desafiando suposições antigas sobre como a água está distribuída na Lua. Cada esfera, não maior do que um grão de areia, contém pequenas quantidades de água, cerca de 2.000 partes por milhão. Embora isso possa parecer insignificante individualmente, o número total dessas esferas espalhadas pela superfície lunar representa um reservatório potencial significativo. Especialistas sugerem que uma tonelada de solo lunar poderia produzir até 2.000 litros de água, se processada em condições semelhantes às da Terra. Essa descoberta indica que a água utilizável não está limitada apenas às crateras polares geladas. Ela também pode ser acessível em áreas de latitude média e até em regiões equatoriais. Essa mudança de entendimento pode impactar drasticamente o planejamento das futuras missões lunares. Em vez de ficarem restritos às regiões polares, os astronautas poderiam estabelecer operações em uma variedade muito maior de locais. Coletando solo lunar e aplicando calor, seria possível extrair o vapor de água contido no vidro, condensá-lo e utilizá-lo para beber, para a agricultura ou até mesmo para convertê-lo em combustível. A ideia de que a água utilizável pode estar disponível em várias zonas lunares oferece aos planejadores de missões muito mais flexibilidade e reduz a necessidade de transportar água da Terra, diminuindo custos e aumentando a sustentabilidade. Os pesquisadores também começaram a juntar as peças para entender como essa água se formou originalmente. Acredita-se que o vento solar, uma corrente contínua de partículas de hidrogênio vindas do Sol, tenha se combinado com o oxigênio presente no material da superfície lunar, formando moléculas de água dentro do vidro. Impactos repetidos de meteoritos ao longo das eras enterraram essas partículas de vidro pela superfície. Esse processo demonstra que mesmo um mundo sem atmosfera e de baixa gravidade como a Lua pode capturar e armazenar recursos importantes de maneira surpreendente. Graças às descobertas da Chang'e 5, agora percebemos que a água é muito mais disseminada na Lua do que jamais imaginamos, o que pode transformar a forma como abordamos a exploração espacial e a habitação lunar, levando-nos a reavaliar o potencial hídrico da Lua. A compreensão de quanto água existe na Lua evoluiu de forma dramática, graças aos insights da missão lunar Chang'e 5 da China. Antes considerada confinada a manchas de gelo em crateras sombreadas nos polos, a água lunar agora parece ser muito mais abundante e distribuída por toda a superfície. As amostras da Chang'e 5 revelaram uma alta presença de esferas microscópicas de vidro formadas por antigos eventos de impacto, cada uma contendo moléculas de água em níveis traços. Embora individualmente insignificantes, juntas essas pequenas esferas podem representar uma enorme e inexplorada reserva de água. De forma impressionante, os cientistas estimam que uma tonelada de regolito lunar poderia produzir até 2.000 litros de água.
assumindo que o material seja processado a temperaturas semelhantes às da Terra. Embora cada esfera contenha apenas uma quantidade mínima, o volume total espalhado por toda a Lua é considerável. Alguns cálculos sugerem que a quantidade total de água armazenada nesses vidros de impacto pode chegar a quase 300 bilhões de toneladas curtas, aproximadamente 272 bilhões de toneladas métricas, um número impressionante para um corpo considerado seco durante tanto tempo. Ainda mais importante é a descoberta de que essas esferas contendo água não estão restritas a uma única área. Bilhões de anos de impactos as espalharam por toda a superfície lunar. Isso significa que futuros astronautas não precisarão pousar exclusivamente nos polos para encontrar água. Em vez disso, eles poderiam aterrissar em regiões de latitudes médias ou mesmo em áreas equatoriais, escavar o solo, aplicar calor e extrair água utilizável para diversas necessidades das missões. Esse novo entendimento pode redefinir completamente as estratégias de exploração lunar. Se antes os polos pareciam o único local viável para estabelecer uma base, agora parece possível sustentar assentamentos humanos em uma gama muito mais ampla de ambientes. Embora não vejamos lagos ou rios na Lua tão cedo, devido à sua atmosfera rarefeita, a possibilidade de extrair e armazenar água do solo lunar abre as portas para visitas frequentes, mais longas e, talvez, até mesmo para uma presença permanente. Em resumo, medir com mais precisão os recursos hídricos da Lua nos aproxima de transformar o sonho de uma presença lunar sustentada em realidade, uma descoberta mineral que pode mudar tudo. A Chang'e 5 da China não trouxe apenas amostras de solo. Ela também revelou um dos segredos geológicos mais surpreendentes da Lua. Escondido no material coletado das camadas mais profundas da superfície, estava um mineral nunca antes visto. Um fosfato chamado Chang'e-1, batizado em homenagem tanto à missão quanto à deusa chinesa da Lua, Chang'e. Essa descoberta energizou a comunidade científica, especialmente porque o mineral pode conter um ingrediente-chave para uma das maiores ambições tecnológicas da Terra: a fusão nuclear limpa. Os reatores nucleares atuais dependem da fissão de átomos pesados, um processo que produz resíduos radioativos de longa duração. A fusão, por outro lado, une átomos leves para produzir energia, oferecendo uma alternativa mais limpa e poderosa. Mas, apesar de décadas de pesquisa, a fusão permanece um desafio devido à extrema energia necessária para iniciar e manter o processo. Curiosamente, a estrutura do Chang'e-1 parece favorecer o armazenamento de hélio 3, uma forma rara de hélio que pode ser o combustível ideal para a fusão. O hélio 3 é praticamente inexistente na Terra, mas acredita-se que seja mais abundante na Lua. Até agora, a possibilidade de extraí-lo de forma prática era incerta. A descoberta do Chang'e-1, no entanto, renovou as esperanças. Sua composição sugere que ele pode atuar como um reservatório natural de hélio 3. Alguns especialistas agora acreditam que minerar a Lua em busca de hélio 3 e materiais relacionados pode inaugurar uma nova era de energia limpa na Terra. Isso despertou uma onda de interesse tanto entre agências governamentais quanto em empresas privadas. Se a extração de hélio 3 se mostrar viável, podemos assistir a uma intensa corrida por direitos de mineração lunar. Nações com capacidade espacial já estão se preparando para a próxima fase da exploração lunar, e a disputa por recursos pode começar em breve. Ao mesmo tempo, a descoberta desse mineral também amplia nossa compreensão sobre a geologia antiga da Lua. As camadas de rocha onde o Chang'e foi encontrado resistiram a bilhões de anos de impactos cósmicos, preservando informações valiosas sobre a história lunar. Esse fosfato inesperado não é apenas um marco científico. Ele pode ser o primeiro passo para resolver o enigma energético de longo prazo da Terra. Combustível de fusão vindo da Lua. Uma revolução em energia limpa. Um dos resultados mais promissores da missão Chang'e 5 é a nova esperança que ela traz ao movimento por energia limpa. Cientistas há muito sonham em aproveitar a fusão nuclear, um processo que promete imensa produção de energia com mínimo desperdício. O mineral Chang'e, recém-descoberto, parece conter hélio 3, um candidato ideal para combustível de fusão. Se isso for confirmado por estudos adicionais, poderá marcar um ponto de virada no futuro energético da humanidade. O hélio 3 é extremamente raro na Terra, mas pode ser mais abundante na Lua. Com base nas descobertas recentes,
a superfície lunar pode conter hélio 3 suficiente para abastecer nações inteiras. Alguns especialistas estimam que apenas 28 toneladas curtas, aproximadamente 25 toneladas métricas, de hélio 3 poderiam fornecer energia para os Estados Unidos por um ano inteiro. O desafio agora é como extraí-lo de forma eficiente. Embora a ideia pareça ficção científica, cada nova missão torna esse objetivo mais alcançável. Claro, explorar os recursos energéticos lunares traz desafios logísticos. Estabelecer a infraestrutura para mineração, transporte e processamento do hélio 3 exigirá tempo e investimentos. Ainda assim, a promessa de uma fonte de energia limpa e poderosa está atraindo a atenção de governos e indústrias em todo o mundo. Quando combinada com outras descobertas da Chang'e 5, como a água presa em esferas de vidro lunar, a Lua começa a parecer uma peça crítica na solução dos problemas energéticos da Terra. Essas possibilidades estão mudando nossa forma de pensar sobre a exploração espacial. Já não se trata apenas de ciência ou prestígio nacional. Futuras missões poderão contribuir diretamente para resolver questões globais como as mudanças climáticas e a segurança energética. Graças a Chang'e 5, a Lua pode ter um papel muito maior em nosso futuro do que qualquer um jamais imaginou. Nova era de desenvolvimento lunar e oportunidades econômicas. As descobertas feitas durante a missão Chang'e 5 da China abriram caminho para mudanças dramáticas na forma como encaramos a Lua. Não apenas como um alvo científico, mas como uma plataforma para a expansão humana e atividade econômica. Encontrar água generalizada no solo lunar significa que as futuras missões não precisarão se concentrar exclusivamente nos polos da Lua. Em vez disso, os astronautas poderão pousar praticamente em qualquer lugar, coletar regolito contendo esferas de vidro ricas em água e aquecê-lo para extrair umidade. Isso torna muito mais fácil o estabelecimento de habitats lunares sustentáveis. E o potencial não para por aí. A identificação de um novo mineral que pode ajudar na fusão nuclear despertou o interesse de pesquisadores e fornecedores de energia em todo o mundo. Se esse material se mostrar útil para a extração de hélio 3 ou para acelerar a fusão, podemos estar à beira de uma nova era em energia limpa. A ideia de abastecer a Terra com combustível extraído da Lua deixou de ser algo improvável para se tornar plausível, atraindo atenção séria tanto de órgãos públicos quanto de investidores privados. Como resultado, a indústria espacial está se preparando para uma expansão rápida. A China já planeja a missão Chang'e 6 para trazer amostras do lado afastado da Lua. Enquanto isso, a NASA avança com o programa Artemis, visando enviar humanos de volta à Lua. Outros países e empresas também estão entrando na corrida, todos esperando estabelecer as bases para mineração lunar, sistemas de transporte e habitação de longo prazo. A oportunidade de extrair água, hélio 3 e minerais raros pode dar início a uma economia espacial vibrante. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Enquanto você ainda está por aqui, aproveite para conferir o próximo vídeo na sua tela para mais informações fascinantes sobre o espaço, a ciência e muito mais.